Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 28 de abril de 2025, às 19h17. Realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, no 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Emenda aditiva número 12/2025, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, que preserva o direito ao auxílio alimentação aos servidores que, por determinação médica e sanitária, precisam se afastar em razão de doenças de alta transmissibilidade ou que exigem isolamento ou repouso. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoru Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas a competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e, ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 12/2025 ao projeto de lei complementar número 01/2025 de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 28 de abril de 2025. Rubens Minoru Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Ricardo Trombini. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 53/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 12/2025 ao projeto de lei complementar número 01/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 36/2025. Emenda substitutiva número 13/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, que assegura a continuidade da percepção do auxílio alimentação ao servidor afastado por motivo de saúde própria ou que necessite acompanhar filho ou dependente menor de idade durante o período de internação ou tratamento médico.
Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 22 de abril de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Rubens Minoro Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa quanto à iniciativa da Câmara Municipal. Foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas a competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional, e ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 13/2025 ao projeto de lei complementar número 1/2025 da autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 54/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 22 de abril de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 13/2025 ao projeto de lei complementar número 01/2025 da autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 37/2025. Emenda aditiva número 14/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, que inclusão dos cunhados no rol de parentes cujo falecimento enseja o direito ao afastamento por motivo de luto. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoro Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa da Câmara Municipal, foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e da iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e, ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 14/2025 ao projeto de lei complementar número 01/2025 de autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 55/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Alessandro. Relator Alessandro Aparecido. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura,
no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 14/2025 ao projeto de lei complementar número 01/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 38/2025. Emenda modificativa número 15/2025, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera a redação dos dispositivos do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Parecer número 56/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda modificativa número 15/2025 ao projeto de lei complementar número 3/2025. Exposição. De autoria da Comissão de Justiça e Redação, a propositura em questão altera a redação dos dispositivos do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito. A proposição segue acompanhada de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 25 de 4 de 2025. Após a proposição, foi encaminhada a essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, é o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidos à competência, em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional, e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 15/2025 ao projeto de lei complementar número 03/2025. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 28 de abril de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 56/2025. Beleza. Qual que é esse aqui? Esse aqui, ó. Emenda substitutiva número 16/2025, de autoria do vereador Rubens Minoro Hayashi, que altera o requisito de escolaridade da função gratificada de coordenador do setor dos conselhos, exigindo nível superior completo para o seu provimento. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos pelo regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando formal materialmente constitucional, ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa. Voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 16 de 2025, projeto de lei complementar 03 de 2025, é como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, 28 de abril de 2025. Alexandre Pérez Canguçu, presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 57/2025. Emenda aditiva número 17/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini,
que acrescenta expressões de referência ao projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito, a fim de aperfeiçoar sua redação e ampliar o alcance de dispositivos relacionados à estrutura administrativa e à promoção de políticas públicas no município de Martinópolis. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoro Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas a competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional, e ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 17/2025 ao projeto de lei complementar número 3/2025. É com meu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi, presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloca em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 58/2025. Emenda modificativa número 18/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que altera a redação de dispositivos do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica legislativa e promover o alinhamento com os planos normativos e políticas públicas vigentes no município de Martinópolis. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoro Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal. Foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa número 18/2025, ao projeto de lei complementar número 3/2025. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi, presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 59/2025. Emenda substitutiva número 19/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 165 do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito, com o objetivo de corrigir impropriedade redacional e adequar o texto legal à lógica normativa e aos princípios da administração pública. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoro Hayashi. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa da Câmara Municipal, foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidos à competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional. E, ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 19/2025 ao projeto de lei complementar número 3/2025. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi, presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu.
Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 60/2025. Emenda substitutiva número 20/2025, da autoria do vereador Ricardo Trombini, que altera o requisito de escolaridade para as funções gratificadas de coordenador do setor de ensino infantil, coordenador do setor de ensino fundamental, coordenador do setor de pessoal da educação e coordenador do setor do CI, Centro de Educação Infantil. Constante do projeto de lei complementar número 3/2025, exigindo formação em curso de magistério ou em curso superior relacionado à área de atuação para o seu provimento. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 28 de abril de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Rubens Minoru Hayashi. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal. Foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, estando devidamente obedecidas às competências em razão da matéria à iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e, ainda, primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 20/2025 ao projeto de lei complementar número 3/2025. É com meu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Rubens Minoru Hayashi, presidente. Peço ao senhor relator que realize... Os membros da comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 61/2025. Emenda substitutiva número 21/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que altera o requisito da escolaridade para o cargo de monitor de creche, constante do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito, exigindo formação em curso de magistério ou em curso superior relacionado à educação para seu provimento. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Rubens Minoru Hayashi. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal. Foi utilizado o expediente legislativo correto, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas a competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e, ainda, primando pela boa, concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 21/2025 ao projeto de lei complementar número 3/2025. É com meu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 28 de abril de 2025. Rubens Minoru Hayashi, presidente. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 62/2025. Emenda aditiva número 22/2025, da autoria do vereador Ricardo Trombini, que acrescenta atribuição ao cargo de diretor do Departamento de Meio Ambiente, constante do projeto de lei complementar número 3/2025, para incluir a proteção da represa Laranja Doce com foco no combate ao assoreamento e à pesca predatória. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 28 de abril de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo com correto emenda auditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se
formal e materialmente constitucional, ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 22 de 2025 de projeto de lei complementar número 03 de 2025 e como voto plenário do Domingos Viana de Freitas, 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 63/2025. Emenda supressiva, número 23/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que suprime a exigência de registro em órgão de classe competente para o provimento da função gratificada de coordenador do sistema de controle interno e do cargo efetivo de controlador interno, previsto no projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura de seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda supressiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 23 de 2025, do projeto de lei complementar número 03 de 2025, e como voto plenário do Domingos Viana de Freitas, 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 64/2025. Emenda substitutiva número 24/2025, da autoria do vereador Ricardo Trombini, que altera os requisitos de escolaridade para o provimento de funções gratificadas previstas no projeto de lei complementar número 3/2025, exigindo ensino superior completo em áreas específicas conforme o respectivo campo de atuação. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto. Emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria, iniciativa legal, mostrando formal e materialmente constitucional, ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 24/2025 ao projeto de lei complementar 03/2025 e como voto plenário do Domingos Viana de Freitas em 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 65/2025. Emenda modificativa número 25/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que altera as descrições sumárias da função gratificada de coordenador do setor de políticas da juventude e lazer e do cargo de operário, constantes no projeto de lei complementar número 3/2025, para adequá-las às respectivas atribuições previstas. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto a emenda modificativa, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por todo exposto, estão devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda modificativa, número 025/2025,
ao projeto de lei complementar 03/2025 e como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 66/2025. Emenda supressiva número 26/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que suprime atribuição relativa à atuação como ouvidor da função gratificada de coordenador do setor de pessoal da saúde, constante do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito, para evitar sobreposição de competências com a função de ouvidor SUS. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara, vereadores e comissões. Foi utilizar o expediente legislativo correto, emenda supressiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria, a iniciativa legal mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 26/2025 ao projeto de lei complementar 03/2025 e como voto plenário do Teodomiro Viana de Freitas em 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 67/2025. Emenda aditiva número 27/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que acrescenta atribuições ao cargo de dentista de ESF, constante no projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito, para contemplar a execução de procedimentos clínicos odontológicos básicos no âmbito da estratégia de saúde da família. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal. Vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda aditiva, preenchido ainda aos requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estão devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional, aí ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva, número 27/2025, projeto de lei complementar 03/2025 como voto. Plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 68/2025. Emenda substitutiva número 28/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que altera a redação do artigo 167 do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito, para fixar a vigência da lei na data da sua publicação. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto da emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa do voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 28/2025, ao projeto de lei complementar número 03/2025 e como voto. Plenário do Teodomiro Viana de Freitas em 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros da comissão emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão.
Rubens Minoro Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando o parecer da Comissão de Justiça e Redação número 69/2025. Isso. Você está como substituto na finanças nesse projeto. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 28 de abril de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Rubens Minoro Hayashi. Relator designado nos termos do ato das presidências número 05/2025. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 28/2025 ao projeto de lei complementar número 1/2025 de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator. Desta forma, quanto ao aspecto que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 28/2025 ao projeto de lei complementar número 03/2025 da autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 39/2025. Emenda aditiva número 29/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que acrescenta cargos ao rol de cargos a serem extintos na vacância, previsto no artigo 141 do projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto da emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando ser de forma formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa do voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 29/2025, ao projeto de lei complementar 03/2025 e como voto, plenário do Domiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 70/2025. Emenda substitutiva número 30/2025 de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, que altera a redação do rol de atribuições do cargo de vigilante constante no projeto de lei complementar número 3/2025 para compatibilizá-los com a legislação vigente. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 71/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda substitutiva número 30/2025 ao projeto de lei complementar número 03/2025. Exposição de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, a propositura em questão altera a redação do rol de atribuições do cargo de vigilante, constante do projeto de lei complementar número 03/2025 para compatibilizá-los com a legislação vigente. A proposição segue acompanhada de justificativa. Nos termos do regimento interno,
A propositura foi protocolada no dia 28/4/2025, após a proposição foi encaminhada a esta Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do Regimento Interno, é o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo o exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria e a iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 30/2025 ao projeto de lei complementar número 03/2025. É como eu voto. Plenário Teodomiro Vienas, em 28 de abril de 2025. Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transformado no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 71/2025. Emenda substitutiva número 31/2025 de autoria do vereador Ricardo Trombini, que acrescenta dispositivo ao projeto de lei complementar número 3/2025 para regulamentar a paridade de remuneração dos servidores inativos e pensionistas vinculados ao regime próprio da Previdência Social do município de Martinópolis, conforme as regras constitucionais aplicáveis. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica se é de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo do correto. Emenda aditiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por tudo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria e iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa, concisa técnica legislativa do voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 31/2025, projeto de lei complementar número 03/2025, como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 72/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Rubens Minoro Hayashi. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto ao aspecto que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 31/2025 ao projeto de lei complementar número 3/2025 de autoria do chefe do Executivo. É como eu voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 28 de abril de 2025. Rubens Minoro Hayashi, relator designado nos termos do ato às presidência número 5/2025. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 40/2025. Gostaria aqui de manifestar a minha gratidão a todos os vereadores dessa comissão, das comissões, que não mediram esforço para que fossem feitas essas emendas no mais rápido possível ao nosso doutor César, né, que também não mediu esforço para que todas essas emendas fossem encaminhadas hoje para que o projeto, o nosso presidente Gabriel, que não mediram esforços para que essa tramitação do projeto encaminhado pelo prefeito da reestruturação não atrasasse. Então, por essa casa, ninguém pode falar que o projeto ficou aqui parado. Tudo que foi feito foi para o mais rápido possível
para encaminhamento à votação. Então, obrigado a todos os vereadores, um mais, outro menos. Pode ver que todas essas emendas é referente à reestruturação, entendeu? Tivemos que mudar a regimento interno, né? Então foi uma correria. Então eu via falar muito de injúrias. Eu chamo de injúria porque quando a pessoa não sabe o que está falando, para mim é injúria. Então, a respeito do presidente que está parando as coisas, dos vereadores, para ver aí todas essas emendas é relativa a essa reestruturação. Então, parabéns a todos vocês, tá? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião às 20h03. Obrigado a todos.